Então, sou Rafael, é, também professor, eu acho que eu sou mais realizador, artista e trabalho com cinema, né? Faço filmes e quero fazer muito mais filmes, que sempre quero fazer filmes, mas é isso. A polícia ainda reprime, tá? O famoso direito. Arte é isso, né? Arte é justamente a criação desse novo espaço, né? Quer dizer, eu costumo dizer que é sempre uma tentativa de reorganização, assim, né? De um tipo de reorganização. No caso do cinema tem muito isso, né? Porque veio dessa coisa desse automatismo da câmera, né? Essa questão desse gesto fotográfico, né? Que tem sempre esse, talvez assim, um contrato, digamos, imaginário com uma realidade. Mas é sempre isso, é sempre uma reconstrução, né? Desses fundos, né? Falsos, desses recortes, né? Até mesmo o documentário, né? Eu costumo dizer que o documentário costuma mentir mais que ficção, né? Porque não existe, né? Essa reprodução. Não sei, que eu acho que talvez essa geração que lida mais com tecnologia, né? Às vezes muitos inteligência artificial também, né? As coisas estão se misturando, né? O real está se misturando com o virtual, com a fantasia, né? Isso é um paradoxo, mas também é uma realidade, né? Uma realidade artificial, né? Mas é isso, todos os filmes é isso, né? Quer dizer, todos os filmes, na verdade, o meu trabalho é que eu começo há muito tempo, né? E é interessante, eu tenho um trabalho de samba canção, que fala um pouquinho da minha geração, que a gente passa por todas umas tecnologias do cinema, né? Quer dizer, a questão do fotoquímico, da película, e entra o analógico, depois veio o digital, né? E de uma transformação foi muito rápida, né? Em termos de acesso à imagem, né? Por exemplo, eu sou de uma época, sou formado na época de criança que sim, tinha filme no cinema, né? Tinha ali a televisão, mas era uma coisa muito separada, né? Você, para ver o filme, você tinha a sala cinema, né? Depois vieram as videolocadoras, VHS, né? Só as pessoas com muito dinheiro que tinham aparelho, né? De videocassete. Então, foi um processo muito rápido, né? E está se acelerando muito, né? Esse processo dessas criações, desses mundos, né? Que é o que é o arte de qualquer quadro, de qualquer verso, de qualquer poema. Então eu passei por todas essas fases. O Samba Canção, né? O filme meu que fala disso, né? Na verdade, é metalinguístico, né? Em todos os sentidos, porque é o que é um cineasta que está tentando fazer um filme e ele não consegue dinheiro para fazer o filme. E ele quer fazer uma superprodução em cinemascope e o dinheiro vai acabando e o filme vai ficando mais pobre e vai diminuindo as bitolas, né? Quer dizer, eu vi 5, C6, preto branco, colorido, até terminal e vídeo, né? Para ele é o fundo do poço, ele fez um filme em vídeo. E então um pouquinho isso, né? Eu acho que outro filme também que eu acho que é interessante que eu fiz, que é meu segundo curta, né? É um filme bem experimental que eu juntei. Eu ia eu estudava cinema na USP e eu ia nas produtoras de publicidade e pedia as sobras de negativo. Então o filme ele foi todo filmado, fragmentado, né? Aparentemente linear, assim, né? Na sua, digamos, experimentação e falando um pouquinho sobre o que é de São Paulo, que em concreto, né? Uma forma de atuação bem expressionista, a Beth Coelho, que era uma atriz que já estava radicada lá, também tinha um trabalho bem expressionista, né, ligado ao teatro. E então houve esse casamento, né, que não deixa de ser um espaço imaginário, limitado por uma questão técnica muito interessante, né, cada plano tinha que durar exatamente o tempo de negativo que tinha na máquina. Então um processo também, né, que eu acho que é interessante, assim, né, essa especificidade, né, do cinema de criar esses
Mas de qualquer forma, eu, particularmente, eu trabalho mais com a questão da narrativa, né? Das histórias que estão sendo contadas, né? Eu não tenho tanto assim um trabalho experimental de textura, né? De opacidade. E atravessei essa geração também. O samba canção tem várias piadas, né, com o pessoal da videoarte, isso baseada. Começaram a aparecer uns peixinhos nadando, né? Que tinha também, né, essa possibilidade hoje, né, inclusive, né, essa questão de ter capacidade na imagem, né, de trabalhar com textura, né, hoje você tem softwares que você apaga, né, você, não gostei da atuação dela, então apaga ela, coloca outra pessoa aqui, né, quer dizer, então é muito louco, assim, né, porque está se dizendo isso, né, que o cinema está se aproximando da pintura, né, assim, que efetivamente hoje você pode pintar um filme, né, e eu sempre privilegiei, a gente fala, né, na teoria do cinema, o filme ele surge entre essas formas plásticas, né, e as intrigas, né, essa vocação de contar história. Eu sempre fui mais para contar histórias, né, mas de qualquer forma essas coisas se atravessam. O Eisenstein tem aqueles estudos aí, legal, porque todo momento qualquer celular, você pega a câmera sem pá, depois você está ali criando um quadro, criando uma plasticidade, são linhas que se encontram, né, o movimento dos atores aí naquele espaço que você cria, tem também sempre a questão plástica, sonora, plástica. Isso para mim também é muito importante. Até mesmo, acho que os filmes todos, né, tem que ter esse cuidado, tem a questão, digamos, aquele momento teatral, ambulatório do espaço, mas tem esse momento da construção plástica também. Por exemplo, eu fiz duas adaptações, né, de época, né? Fronteira, que é o universo que o escritor André Pena, que escreveu um livro sobre as coisas que eu mais gosto, assim, da literatura, que chama Menina Morta, assim, é um universo muito gótico, assim, muito fazenda, assim. Então, o filme tem uma elasticidade, aí são pinturas, assim mesmo. A gente ficava 9 horas preparando uma luz, cenário, tinha assim 2 horas para rodar a cena, né? Então, tá indo coisa assim, nesse mundo plástico, é muito importante. E o terceiro, né, filme mais recente, eu estou falando dos longas, né, porque nesse meio tempo eu produzi alguns cursos também, e muito com alunos, né, quer dizer, eu produzi um filme dos outros e com os outros também, para não ficar também parado. E então o Zé, né, que é um filme que desde o Samba Canção, eu ganhei o prêmio Roterdã e por 20 anos nesse processo de fazer um outro filme de época. E difícil porque é muito próximo, né, da gente, dos 60, 70, sobre o movimento estudantil, e que tem essa questão plástica também, que é uma limitação da época de filmagem, quer dizer, uma reconstrução de época. E no momento de pandemia, que as pessoas não podiam se deslocar, que o set podia ter muita figuração, a gente não podia se aproximar muito dessa coisa, então são bárbaros, né, parados assim. E é interessante que alguém da crítica falou assim que essa coisa do ícone religioso, né, dessa frontalidade dentro esses ícones né, cristãos ortodoxos, até de pintura católica, né, de Santa Ceia e tal. E não foi nada proposital, você tem esse trabalho de câmera parada, as pessoas entram, cenam e saem de campo. E uma história que é a jornada do herói católico, né? É o Cristo, esse império, em favor de uma causa, tem que ter um traidor, né? Então, acho que combinou assim, essa questão, né, de um herói cristão, né, porque inclusive era o movimento ligado à juventude católica. Então é interessante, né, quer dizer, eu acho que cada filme cria-se esse espaço, né, esse novo espaço, e eu acho que o cinema é muito próprio para isso. Eu acho porque é instigante é isso, porque hoje a gente pode filmar, né, o tempo todo. Tira um celular aquele de filme,
Eu digo isso muito assim quando eu levo o curso, né? Quer dizer, nós estamos aqui para fazer filme, né? Quando dou aula, mas não é para fazer filme de churrasco de família de final de semana. Então, assim, pode ser com celular, pode ser foice, e pode ser TikTok, pode ser veiculado em qualquer lugar. Só que a gente tem que assumir um compromisso. Quando a gente empunhar aqui a câmera, a gente vai criar esse mundo, a gente vai fazer esse reporte, alguma coisa pensada, trabalhada, fora de uma banalidade, de um excesso de imagem. A gente vai fazer uma coisa diferente. E eu acho que é isso, né? Eu acho que o cinema não morre por isso, os filmes não morrem por isso, porque essa capacidade de juntar duas imagens e essas imagens geraram um sentido terceiro, isso acelera o filme e isso não acaba. Diante de tantas imagens no Instagram e tal, você vê, não é filme, é cinema, porque é simplesmente mostrar, não é criar esse sentido que o filme tem, né? Através, principalmente da montagem e tal. Então, sobre roteiro, eu acho que essa questão do digital, hoje, dessa acessibilidade, pode criar várias formas de roteiro, né? Algumas pessoas trabalham o roteiro como um processo, né? O roteiro são simples indicações ali, lineares de uma história, e o roteiro, os diálogos são criados ali no processo de ensaio das cenas, né? E tem no outro extremo aquele tal do roteiro de ferro, né? Que é tudo aí desenhado, amarrado. Um filme mais comercial, que envolve dinheiro, né? Indústria, televisão, tende-se a querer controlar a cena, né? Então, a tendência é ter esse roteiro mais amarrado, né? E processos mais livres, mais autorais, talvez, esse processo possa ser mais aberto, e o que é mais mágico no cinema, que é o acaso, né? Que é o acidente, que é o que não está planejado, né? Que às vezes surge com muito mais força. Você pode deixar vir para o filme. Isso sempre acontece, né? Por mais... Em alguns filmes meus eu trabalhava, por exemplo, um curta Françoise, inclusive é filmado aqui na escola, ele é passado na rodoviária, ninguém percebe, a maioria é filmado aqui como se fosse um estúdio, dá para perceber isso, né? Os atores, eles falam muito, marcado, que dá para muito engraçado, porque tem essa coisa, né? E era película, né? 35mm, tinha pouco material. Era tudo muito ensaiado e aí demandava esse roteiro, né? Esse tipo de roteiro que você precisa ter. Então, assim, o roteiro por exemplo, hoje você tem muitos softwares, né, de escrita de roteiro, que não deixa de ser interessante, porque no roteiro você escreve, o que você vê, está vendo e fala, né? O que você vê e fala na tela, é como se você estivesse descrevendo a cena sendo vista, né? Então, o verbo no roteiro é sempre presente, né? A pessoa sai, a pessoa entra, né? Por isso, né? Então, o roteiro ele tem que ter essa... Para quem lê, e aí vem esse lado comercial, a gente que se mete, por exemplo, roteiros, por editais, que a pessoa possa ler de uma forma transparente, né? Possa fluir nesse entendimento, né? Mas é sempre um passagem, sempre um meio termo ali que para mim também é um mistério, né? Eu acho que, ainda mais quando a gente fala das histórias que eu gosto de contar, e tem todo tipo, tem as histórias, sei lá, blockbuster, tem uma história, né, em si mais tal, personagens mais complexos e tal. Então é isso, assim, eu acho que o roteiro depende do processo, né? Depende se é um roteiro que você deve para alguém filmar. Se é um roteiro para você filmar, é muito mais simples, né? Não raramente também você faz um filme para você filmar, mas você tem que submeter, por exemplo, primeiro você tem que convencer alguém a tirar dinheiro, né? Então,
tem sempre esse jogo ali, né, de uma negociação. Mas é interessante isso porque é também uma hipócrita, né? Por que vai sair de um roteiro? Essa coisa de um bom roteiro. Na verdade, Hollywood, Rede Globo, essas plataformas, elas sempre quiseram saber essa popa, né? O que é o bom roteiro? Nem eles sabem, né? Imagina, ia ter só sucesso, dinheiro. Você não sabe, né? Você não sabe. Desde o seu filme, quanto essas grandes indústrias, elas não sabem o filme de sucesso. Elas acham que sabem, foi ator, conhecido por isso, e vai lá e não acontece nada. Aí surge um cara do nada de fazer um filme, pá, vai, né? Mas claro, eu não posso menosprezar a nossa habilidade, né? O nosso estudo, a nossa base, cada um de nós tem uma formação, traz alguma coisa de algum lugar, e isso, né, foi impregnado com os cavalos. Então, tem sim talento, muito suor, né? Muito trabalho, trabalheira danada, mas existe também esse tom, né? Eu acho que o cinema basicamente se encena com o acaso e o acidente. E o roteiro também tem que considerar isso, né? O roteiro, finalmente, ele tem que estar aberto a saber disso, né? Que alguma coisa pode acontecer e tem que deixar essa coisa acontecer. Eu não sei se é bem extrapolando, mas eu me atento muito à história, o personagem, né? Então, eu não tenho esse diálogo de mídias, eu acho, por exemplo, efeitos, seios de especial, né? Inclusive, quando me falaram assim, para dirigir publicidade, eu falei, não tem como dirigir publicidade porque eu não entendo de finalização, sabe? Eu entendo, sabe, com o ator iam pensando com uma latinha e a latinha não tá lá. Sei lá, né? Então é isso também, né? Cada um lidar ali. Eu acho que tudo vai voltar para o teatro. Vai voltar só para o palco vazio, 2 atores e a gente vendo aquilo e o filme vai ser isso. Eu acho que o Godard, que eu cito essa frase, eu falo que é do Godard, mas eu acho que é do Godard. Ele fala assim que o teatro está sempre pensando na sua história e o cinema está sempre pensando no seu flow. Porque o cinema tem sempre essa intermediação tecnológica e tá todo mundo falando, o cinema vai acabar, o cinema vai acabar. A gente ouve desse, tem 100 anos que surge o cinema, tem 100 anos que a gente ouve essa história. Parece o som do cinema, o cinema vai acabar. Por isso, né, eu acho que eu tendo lidando com essa questão de excesso, né, de possibilidades de realização, a achar que o mais simples é o melhor, né? Ligar a câmera e deixar os atores conversando. É o universo que eu gosto, assim, mais de trabalhar. Inclusive, mesmo que isso seja uma coisa processual ali, a criação dessa cena, né? Que ela não esteja escrita, por exemplo. Mas, que eu acho que é o mais interessante, é que nem o teatro, assim, né? O teatro tem essa coisa, assim, é uma parte que eu estudo também, tem essa coisa de incorporar a tecnologia, né? Vídeo, essa coisa, fazer uma coisa interativa. E eu acho que já vai deixando de ser teatro, assim. Então, mas são opções, o que é bom desse mundo nosso de hoje, são opção, um caminho, e as pessoas podem ter seus caminhos, suas opções. Mas eu acho que é um pouco isso, eu me dou com essa questão de, sei lá, da presença de efeitos, de linguagens diferentes dessa forma. Mas, na verdade, eu tenho Instagram. E aí eu posto, por exemplo, os stories, acho bem interessante. Eu uso assim, eu sempre uma bagagem intelectual para Einstein, tese, antítese e síntese. Então eu sempre coloco 3 fotos, né? Um cabeludo, um monte de cadeira sala de aula, um monte de cadeira desarrumada, né? Então, aí eu vou aplicando de fazer filme, né? No Instagram, assim, pra gente ter uma prática diária, digamos assim. Não é interessante? Então, e não tinha, né? Na época dos pais da gente, na minha época de jovem, não tinha nem essa possibilidade, né? O sonho é se achar uma câmera. Eu, por exemplo, filmei os meus filhos, não tinha câmera em Belo Horizonte. Imagina,
que é não ter uma câmera. Você tinha que trazer câmera de fora para filmar. Tinha assim, a PUC, a Católica, tinha uma câmera 16mm lá para Massote, mas a gente trazia câmera de fora, né? Então, você filmava na rua, era um acontecimento, juntava uma multidão em volta assim, da câmera, do set. Mas um dia, né? Você tirou a câmera, ninguém tá ali com a câmera, né? Então, eu acho que isso, né? Voltando, eu acho que converge para isso, né? Quer dizer, uma pacificação também nessa questão de querer filmar e tal, mas a gente tem que optar. Optar por um tipo de filme, um tipo de roteiro, um tipo de apropriação dessa tecnologia, que é uma tecnologia de filmar, tecnologia de cenar, e tecnologia de circular, de fazer circular, de exibir, Tudo se abriu muito. Pulverizou também, mas se abriu, democratizou e a gente tem que explorar um lado contra isso, né? Eu posso ter essa palavra, ruptura, né? Talvez, e essa seja a palavra, eu acho que tem que ter uma ruptura, né? A ficção científica já falou isso, né? Aqueles mundos, você não sabe se você está no mundo ou se você está no mar, né? Num ambiente virtual, né? Então eu acho que essa ruptura tem que ter, né? Eu acho que a gente querer fazer algo em qualquer campo, né, da arte, a gente cria esse mundo, né, paralelo. É sempre esse mundo paralelo. É sempre essa ruptura com agora um texto, né, quer dizer, criar um poema. É uma ruptura de palavras ali, sem sentido, soltas, e você cria ali uma cultura e aquelas palavras elas são decoradas e elas criam algum sentido, que é um novo mundo, né? Heterotopias, né? Esses mundos criados a partir de algo simples, mas são arte é sempre uma heterotopia, assim. Tem se falado muito, né? Qual que é o termo? Que esses lugares heterotópicos não é... Esses lugares imaginários, sim, foi só assim, Bacurau é um... Poxa, isso de lá, inteiro, Que não é heterotópico. como eu vou lembrar? Não. Esse espaço mágico, imaginário, bom, que é um pouquinho isso, né? Mas eu acho que é isso, é sempre uma ruptura, né? Quando você fala dessa questão de mundos, né? Eu acho que é a palavra mundo também. Existe o nosso mundo e existe um outro mundo, né? E a arte é esse outro mundo, né? Eu acho que esse recorte, essa ruptura, eu acho que se for a mesma coisa, eu acho assim que essa paralisação é isso. O Instagram, 90% que se produz hoje de imagem de audiovisual é isso. As pessoas estão... É o mundo de hoje. Aquela pessoa, né, de brother lá, né? Cara, isso é um mundo. É o que a gente está vivendo. As pessoas querem entrar na vida das pessoas e verem as pessoas vivendo esse mundo. Então, acho que não é arte, não é ficção, né? Não tem essa ruptura. Eu acho que essa palavra você falou bem, assim, é ruptura. Né? Acho todo esse processo de arte. E mesmo que seja um mundo imaginário de qualquer ficção, é uma ruptura. Tipo, esse corte. E é curioso, né, por exemplo, né, falando do Zé, que é o filme de luta próxima, você quer fazer esse recorte, essa ruptura, mas ao mesmo tempo você quer que as pessoas acreditem, né? Que elas estão ali realmente vivendo aquilo. Isso é interessante. Sim. Né? É o paradoxo aí, né? A gente querer... Claro, o tipo de filme, né? É um filme que quer trazer as pessoas para a história, né? Existem vários filmes que é o Rotário, que aí... O Jovem mais, sei lá, Bestiano, que é mais o choque. Mas é isso, né? Quer dizer, eu acho que também são os sonhos, né? Um filme de época, e que você sabe que não é história real, né? É uma história real, mas a história não aconteceu daquele jeito, as pessoas não falavam daquele jeito, as pessoas não se vestiam daquele jeito.
as pessoas estão vestindo, como a gente aceita que as pessoas, né, se vestiam, como as pessoas ensaiavam. Por exemplo, isso teve uma preocupação muito grande. A roupa das pessoas falar, né? Não falar com aquele jargão, ei, companheiro, não, né? Não, vamos trazer para hoje, né? Então a forma de falar, a gente tira esses vícios de época, inventando um filme de época, né? Então tem essas nuances, assim, dessas construções de mundo que variam de acordo com cada projeto. Sim. Eu acho que essa questão que tem ali o roteiro, né, uma história, e vai de cada realizador deixar que isso venha, né, que os atores contribuam, que esses acidentes, né, que as contribuições. Então, o filme Zé, que é um filme de época, tem várias coisas que as cenas eram muito assim, davam uma informação muito precisa da fala. Só que eles estão ali, sei lá, sentados ali num aparelho ali conversando. Tem a fala de antes, a cena importante, que cena depois. Então a gente falava isso, olha, antes de entrar nisso, começa a fala. Então, essa coisa de ligar a câmera um pouco antes, né, para se chegar ali. Tem cenas, tem uma cena importante assim, que eles estão fugindo ali no final, eles estão cara a cara falando, que os atores, eles escreveram os diálogos, né? Porque era uma militante que fugiu com o Zé foi assassinado e a chamada Gaioninha, ela fugiu, estelhou. E ela nunca tinha falado, ela falou, primeira vez que ela falou sobre o caso por gente, assim, na preparação. Os atores, e falar comigo, eles pegaram, abriram dela e fizeram um diálogo todo em cima do depoimento dela. Ela apontando, porque eles têm essa coisa de autocrítica, né? Então eles estavam repassando a vida deles, assim. Então era aí um diálogo, fui preso e tal, e eles chegaram lá. Cara, filhos da puta, eles pegaram depoimento e, cara, impressionante, ficou assim, até emocionante, porque talvez para nós aí que conhecemos a história, mas acho que, né, passou por filme, acho que criminou. Então, acho que a marca, talvez, de cada encenador ou de cada diretor é isso, né? Tem diretores que, se o ator sair da fala, corta, não é assim, né? Tem diretor que deixa. Tem diretor que gosta de preparar o ator, tem diretor que não gosta, né? Acha que prepara um ator, traz vícios ali. Então são processos mesmo de encenação de cada realizador, né? Eu imagino que seja assim na poesia, também na escritura, cada um tem um traço, cada um tem uma... eu acho que é isso, né? Eu acho esse nosso processo de nós todos, assim, eu acho que o objeto talvez seja único, né? A gente tem escola, a gente dá aula, a gente ensina alguma coisa ali, mas sempre acreditando que vai ter um desfio ali, né? Que os alunos vão sair ali dos trilhos, né? Mas vão ter ali aquela base, né? Porque é isso, né? Senão fica tudo igual, né? Fica tudo muito chato. Eu gosto mais de controle, né? Tem esse interesse. Mas eu falei também, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos desses filmes processuais, que a coisa se mistura, né? Você vai fazer um filme numa favela, no Buridaki, você chega lá como um estranho, um estrangeiro, ou você adentra aqui, né? Você vai tentar se dissolver dentro, Então são processos, né? Eu acho que são... eu acho que tem nesses termos também, entre as formas plásticas e as incríveis, também tem essa coisa entre um elemento processual, que deixa trazer mais esse acaso, essa coisa, e a coisa do controle. Eu estava falando do teatro, do cinema, assim, eu gosto do teatro do palco vazio, assim, aquela coisa, um espaço completamente imaginado, né? O teatro é muito legal para falar desses espaços, né? Vocês estão tratando essas culturas. Porque você vai pro teatro, você tem que aceitar aqui, né? Você tem que aceitar que você está
entendeu? Naquele palco ali você tá num outro mundo. Então, não é como cinema que a câmera vai lá naquele mundo, né? Então esse contrato com o espectador no teatro é muito especial. Eu acho que é esse testemunho, né? É completamente falso, completamente reportado, né? E, no tanto, de alguma forma, você entra naquilo, né? Você passa a acreditar, e você passa a interagir, você passa, né? Isso é outro louco. Literatura é isso, quadro. Tem várias, também ficções já fizeram isso, né? Você observa um quadro, você entra no quadro, você começa a ler o livro. E você vai entrando ali naquela história, e são palavras, né? E você vai criando imagens na sua cabeça, você vai entrando. Voltando naquela palavra ruptura, né? Que você mesmo usou, né? Você não sabe qual momento teve essa quebra, né? Você passou de um mundo para outro. O cinema ele é mais realista, né? Ele é mais fácil de puxar, né? Isso é comparado, né? O teatro é um espaço muito mais difícil, muito mais imaginário, né? O livro talvez mais fácil, né? Porque você vai criando as imagens e ele vai te trazendo para o mundo, mas é um mundo, cada leitor aqui esse é um mundo. Então eu acho que essa questão é processual. Eu particularmente, eu gosto do ator, da história e essa coisa de... E todo filme, a parte principal da direção é esse encontro, né? O ator, para cada tipo de ator tem um tipo de trabalho de câmera. E para cada tipo de trabalho de câmera tem um tipo de ator, né? Então, se você trabalha com atores dito não profissionais ou não atores, você tem que ter um aparato, né, para suprir aqui. E se você tem atores ali que sabe construir, sedimentar o personagem, sabe? Você sabe que você pode trabalhar a câmera de outra forma. Você pode interromper, você pode... Então isso é um jogo, né? É um jogo dali, né? Da cena. E eu acho que as possibilidades são infinitas. Um livro de letras. Tem uma vantagem que é técnica, né? Tem a vantagem que já vive o roteiro, né? Eu acho que você tá escrevendo o roteiro, você está de alguma forma vendo um encadeamento, uma montagem, né? E você cria também, é uma outra teoria interessante, é a teoria do material bruto, né? Você sempre cria, né? Esses filmes mais processuais, hoje, né? É muito contemporâneo, assim, da geração de vocês. As pessoas filmam 150 horas para fazer um longa de uma hora e meia. Imagina. E hoje que eu já filmo mais justo, né? Mais preso ao roteiro. Mas é sempre um material bruto que te dá uma margem ali a escolher, né? Aí eu falo assim, tem duas operações muito importantes no cinema, que é o acúmulo de cenas e a repetição de cenas. Hoje você trabalha muito com acúmulo, né? Você vai improvisando, as pessoas vão repetindo, você cria aquele banco de cenas e você escolhe na montagem, né? Ou você tem a cena ali, a fala ali, e você repete, até, né? Então, eu falo dessas três operações, né? É sempre... porque a aproximação e afastamento da cena, repetição e acúmulo, são os elementos de encenação que tem muito a ver com a montagem. A montagem, a parte técnica em si é isso, né? Eu acho que você está ali diante já de um material que, a princípio, você não poderia transformar mais. Então você tem que se resguardar esse material bruto, tem que ter o filme ali. Mas hoje em dia ele sabe que não, né? Vocês podem mudar a minha voz, foca uma frase, pede programa e reproduz minha voz, põe a fala para lugar e pode apagar coisas, acrescentar coisas. Aquilo que a gente estava falando, o filme está se aproximando, está bem dura, né? Mas a montagem da verdade, eles falam, né, que a teoria do cinema, que o grande elemento do cinema, da imagem audiovisual, é a montagem, né? É o que abraça tudo, é a montagem.
E aquilo que eu falei, né? O filme passa a ser meu nesse momento, da montagem. Quando você põe as montagens juntas e as montagens elas criam sentido, né? Diferente. Isso é montagem. Então o cinema é montagem, o filme é literalmente montagem. Eu me acho com conhecimento técnico de fotografia, de som, de possibilidades. Assim, eu sempre trabalho com fotógrafo, por exemplo, eu nunca sou câmera e nunca sou fotógrafo. Sempre tenho um plano de fotógrafo, com técnico de som. Assim, trabalhos mais autorais, assim, rascunhos, eu não sei assim, também coisas que talvez nem se tornem públicas, a gente faz, né? E a gente tem que ter conhecimento, né? Um pouco de conhecimento, mas a parte é juntar gente, né? Juntar gente bacana, assim, e deixar os malucos, né? Ator, que é o povo mais doido do mundo, é ator, né? Junta aquele povo ali, você vai dando ali uns toques assim, né? Vai se observando de fora. Acho que é um pouco isso, assim, né? Um pouco de conhecimento de tudo. Eu, por exemplo, eu tenho essa função técnica, né? Muitas vezes o diretor, ele é diretor, mas é também montador, ele é também fotógrafo, às vezes é ator, né? Eu me enveredei muito para essa parte acadêmica, né? Como profissão, né? que se mantém, e direção. E eu gosto de ator, direção de ator, né? Essa parte, roteiro. E gosto de fazer filme também. Mas acho que é um pouco de tudo. Um pouco de tudo, não tem uma sei lá. Tem jeito, talvez isso, né? Eu tenho que. Mas a coisa do som, coisa da fotografia. Acho que eu tenderia mais o ator, mas eu gosto mais dessa coisa do ator. Eu sou espectador disso tudo, né? Eu gosto muito de teatro, gosto muito de cinema, gosto muito de música. Então, né, eu acho. E o cinema tem essa coisa, né? Que são espaços também, são lugares, né? Vocês estão contando que tem de expressão e tudo reunido ali no filme. É isso, assim, talvez fosse mais fácil, eu acho, assim, se eu fosse escritor, né? Tem caras escrevendo, né? Mas aí a gente vai utilizar um filme, né? Que é essa história também, né? Você faz um filme, manda pro edital, tal, aí você tem que fazer o filme. Nossa! Aí você chega lá no primeiro dia de filmar e fala, nossa, gente, eu podia ter ficado quieto em casa, vendo televisão, vendo Netflix, mas agora eu inventei, eu vou ter que segurar essa coisa aqui, né? É um pouco isso, né? Engraçado, eu acho que tem aquele filme lindo do Herzog, né? Que é o Fitzcarraldo, né? Que é o cara, assim, ele tem um grande sonho, né? Construir um teatro de ópera no meio da floresta. Eu acho que o artista é um pouco isso, né? A gente quer sempre construir uma casa de ópera numa floresta, né? Então, a gente é meio doido, né? A gente inventa essas coisas, né? Tem essas coisas pequenas, né? Que a gente guarda pra gente mesmo, que é ótimo. Eu queria estar satisfeito só com edições. A gente inventa, né? Eu invento série, ficção científica, né? A gente fica quieto em casa, você manda, né? A gente empreende e a gente tem que fazer.